Pastor Ronaldo, seja muito bem-vindo ao Teologia, ao nosso canal de podcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre missões e plantação de igreja. Minha alegria aqui receber o senhor para conversar sobre esse assunto. E o meu desejo é que esse tempo de conversa sirva para edificar a igreja, para fortalecer a fé dos nossos irmãos, para encorajar aquelas igrejas que estão trabalhando em projetos missionários, encorajar nossos irmãos missionários, aqueles que querem serem missionários, mas também que sirva como ânimo para aquelas igrejas e aqueles irmãos que estão querendo investir o seu tempo em missões e plantação de igreja. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal e que tenhamos um bom tempo de conversa aqui. Olá, pastor Leandro, é um grande prazer. Finalmente conseguimos marcar esse encontro para ter essa boa conversa sobre missões, plantação de igreja. Creio que será algo muito proveitoso. Muito bom, muito bom. Pastor, antes da gente ir para o assunto de vez, eu gostaria que o senhor se introduzisse, né? Que o senhor falasse um pouco sobre o senhor, sua família, o seu ministério, como Deus tem lhe usado no avanço do reino onde o senhor está, e falar um pouco sobre como o Senhor lhe salvou, como é que o Senhor lhe trouxe, lhe colocou o desejo de ser um ministro do Senhor nessa questão de plantação, de ser missionário. Então, meu nome é Ronaldo Fernandes, eu sou membro da Igreja Bíblica Batista do Planalto, em Fortaleza, pastor Tiago Albuquerque, com a equipe pastoral que serve com ele, outros irmãos que trabalham juntos. Eu sou casado com a Thalita, tenho 2 filhos, sou casado já há 17 anos. Uau. Tenho 2 filhos, o Estevão, o Zadok primeiro e o Estevão. O Zadok, ele vai completar 13 anos e o Estevão vai completar 10. Nós atualmente servimos aqui na Ilha da Madeira, Portugal, com apoio à igreja local e plantação de igreja, o início de uma nova igreja aqui na ilha. Muito bem, pastor, muito bem. Ótimo. Pastor, vamos falar sobre o assunto. E aí eu queria perguntar para o senhor sobre qual é a relevância e a importância de trazermos esse assunto sobre missões e plantação de igreja para um bate-papo. Por que é importante a gente separar um tempo e conversar sobre esse assunto? Então, ainda respondendo à pergunta sobre como foi que eu me interessei por missões. Deus me alcançou, eu tive um passado muito rebelde de pecados, de crimes, e Deus me alcançou dentro da prisão com o evangelho. E no ano de 2001 foi quando Deus mudou a minha vida, eu tinha 19 anos de idade. E graças a Deus, depois de sair da prisão, eu voltei a estudar, a trabalhar, encontrei uma boa igreja, a Planalto, fui discipulado pelo pastor Tiago e ele me incentivava muito a missões. Ele me deu um livro, Por Essa Cruz Te Matarei, se não me falha a memória, Bruce Olson, um missionário. Pronto. Entre os índios Motilenes, no Equador. Então, aquele livro foi a primeira biografia que eu li, me tocou muito. O trabalho dele, a dedicação dele em pregar o evangelho aos índios, o que ele sofreu, o que ele viveu. Então, eu fui muito estimulado. Aquele livro foi usado por Deus. Conferências na nossa igreja, com conferências missionárias, missionários eram convidados a prestar relatórios. Então, através da leitura da palavra de Deus, das viagens missionárias do apóstolo Paulo, aquilo me tocou bastante e Deus me deu essa graça de estar numa igreja que respirava missões, que envolvida em missões, trabalho nos hospitais de evangelismo, a própria Igreja Batista, Bíblica Batista Maranata, no Edson Queiroz, que foi exatamente naquele tempo que um projeto social nasceu e a igreja, um projeto social estava em desenvolvimento e a igreja foi plantada a partir daquele trabalho ali na comunidade do Edson Queiroz, em Fortaleza. Então, eu tive o privilégio de participar e foi algo que me marcou bastante.
Então, eu queria muito me preparar e ir para o seminário, e graças a Deus eu tive essa oportunidade de estudar no Cibima. Fiquei 5 anos estudando missões, teologia com ênfase em missões, era o nome do curso na época. Então, eu terminei o curso, foi algo que me ajudou bastante a compreender os aspectos da plantação de igreja, do campo missionário, entender uma nova cultura, treinamento de líderes. Então, isso foi fundamental, o treinamento que eu recebi no Cibima, e depois comecei a fazer parte da Missão Maranata no ano de 2012. Foi quando eu fui aceito na Missão Maranata, e em 2014 enviado para o Timor-Leste. Foi o primeiro campo transcultural que Deus me deu o privilégio de servir. Antes de servir no Timor, eu fui missionário nos presídios em Fortaleza, na região metropolitana, trabalhando com evangelismo na penitenciária, no presídio, tanto para menores como para maiores. Então, foi uma experiência muito, muito marcante, que Deus me deu graça para trabalhar durante 8 anos nas prisões. Graças a Deus. Muito bem. Muito bem, pastor. Muito bem. Eu já tinha escutado sobre o seu testemunho, né? Mas de bocas de outras pessoas, né? De como o senhor havia se rendido a Jesus e de como o senhor se preparou. E diga-se de passagem, a Igreja Maranata também foi uma incentivadora para o meu ministério, né? Inclusive foi ela que me levou do Rio Grande do Sul lá para Fortaleza para estudar no Cibima também. Foi ela que é a minha igreja hoje enviadora. Então a Igreja Maranata ela foi um grande, vamos dizer assim, uma catapulta, né? Para o combustível ali que começou para o meu ministério também. E eu oro para que aquela igreja continue sendo uma igreja missionária, uma igreja que prepara líderes. Eu não sei como ela está hoje, já tem algum tempo que eu saí de lá, mas quando eu lembro de orar por ela e para que ela continue fazendo a mesma coisa que fazia no passado, que fez com o senhor, que fez comigo e com outros que já conhecemos, né? Graças a Pastor, Deus. sobre essa questão de missões, né, como havia perguntado antes, para o senhor, qual é a relevância de falarmos sobre missões e plantação de igreja? E eu faço essa pergunta porque eu tenho pouco escutado, eu escuto pouco sobre esse assunto nos dias atuais. Antigamente, quando eu comecei o seminário, havia muitas conversas nos corredores do seminário sobre plantação. Os seminaristas conversavam para onde é que tu quer ir, onde é que tu quer atuar. Havia grupos de oração sobre missões. No entanto, hoje eu escuto pouco sobre esse assunto. E eu, ao escutar pouco, eu vejo que talvez para as pessoas de hoje, talvez não tenha tanta relevância como tinha no passado. No entanto, eu acredito que é um assunto que ainda precisa ser conversado, as pessoas precisam ser encorajadas, e para mim é um assunto muito relevante. Por isso, eu tenho tentado conversar com alguns pastores missionários sobre isso. Mas para o senhor, qual é a relevância desse assunto e por que é importante nós trazermos à tona esse tipo de conversa? Eu saí do seminário já está com quase 15 anos, e a Igreja Bíblica Batista do Planalto respira missões. O pastor Genoan foi um dos fundadores da Missão Maranata, e hoje ele é missionário de pastores, ele cuida dos missionários, pastor de missionário. Ele cuida dos missionários, encoraja, visita os campos. Então, ele é um grande exemplo, um grande incentivador. E o pastor Tiago também. Então, o pastor Tiago, muito ativo, muito dedicado, já escreveu livros sobre plantação de igrejas, e especificamente o trabalho no Edson Queiroz, a igreja que Deus usou o nosso amigo e pastor Tiago para plantar. Sim. Então, ele compartilha a experiência dele naquele livro, Alegrem-se as Cidades. Alegrem-se os povos. Não, alegrem-se as cidades. Exato.
Os povos é o do John Piper. Isso, é esse aqui. Alegrem-se as cidades. Exato. Então, a nossa igreja, o contexto, ela respira missões. E eu já sou membro lá há 23 anos. Fui enviado, fui treinado, fui motivado, ordenado a pastor lá na igreja. Então, eu conheço a realidade de outras igrejas, sim, eu visitei muitas igrejas, eu tenho muitos amigos pastores, mas pensando na minha igreja enviadora, é uma igreja muito inclinada a missões, que entendeu o chamado dela não só de focar no crescimento da igreja local, mas expandir o reino, congregações em Fortaleza, no interior do estado do Ceará e em outros países, investimento em missionários que estão no Japão, que estão na África, que estão em Portugal, Bolívia, em vários campos. Então, graças a Deus, eu tenho sido abençoado por essa visão desses irmãos que, de fato, entenderam o propósito de Deus para com a igreja local, que não se limita no crescimento interno específico, no crescimento local, mas expandir, tanto enviando missionários como visitando missionários, visitando os campos. Eu estou aqui na Madeira há 3 anos e eu ensino aqui na igreja missões. Tem uma aula toda sexta-feira, que é um curso de treinamento, missões, evangelismo e discipulado. Ou seja, eu respiro missões a semana inteira e na sexta-feira ensino, eu prego. Tem um domingo por mês que é voltado para missões, nós oramos por um campo missionário. Ou seja, faz parte da minha vida. É algo que eu vivo. Então, é totalmente relevante a importância de falar desse assunto. É algo que eu já estou inserido há muitos anos, quando eu trabalhava nas prisões como evangelista, e depois enviado para o Timor-Leste, 6 anos no Timor, e Deus nos redirecionou para esse novo campo. Então, é algo que eu vivo. Massa. Pastor, olhando para a sua experiência, bastante tempo, como o senhor disse, como evangelista e missionário, atuando nas prisões, atuando em Fortaleza, também no Timor-Leste e agora aí na Ilha da Madeira. E o senhor também disse que conhece muitas igrejas, né? Olhando para o investimento missionário, né? O senhor acha que as igrejas elas estão investindo bastante em missões, em enviar missionários, preparar missionários? Ou o senhor acha que existe pouco investimento quanto a enviar, a sustentar, a trabalhar com a igreja esse tipo de assunto? Como é que o senhor, na sua experiência e conhecendo as igrejas que o senhor conhece, qual é o nível, né, de investimento que as igrejas elas têm para esse trabalho? E qual seria uma sugestão sua para aquelas igrejas que não têm prestado tanto atenção nesse tipo de investimento? Então, pastor Leandro, como eu acabei de mencionar, eu já estou há 3 anos fora e eu visitei em 2021 e 2022, antes de mudar para o novo campo. Eu visitei algumas igrejas mantenedoras, que eu já tinha essa ligação. E o que eu observei é que a maioria dessas igrejas que foram estimuladas por uma boa teologia de missões, que o pastor foi focado em missões, não missões numa conferência anual, mas algo mais recorrente. Essas igrejas, eu percebi que elas cresceram nesse aspecto.
Então, eu não posso falar de todas, mas as Certo. que eu visitei, eu percebi essa maturidade em relação ao apoio do missionário. E, na maioria delas, a fidelidade em continuar esse apoio. Uhum. Graças a Deus, eu tenho algumas igrejas que já me apoiam há 20 anos. Uau. 20 anos! Mensalmente, igrejas que estão contribuindo, que me escrevem, que oram. Então, graças a Deus, eu tenho uma boa experiência Uhum. nesse aspecto. A começar da Planalto, que é Sim. a igreja enviadora e que plantou outras igrejas, que influenciou vários pastores. O pastor Genuan, ele era convidado para conferências, então ele tentava passar essa visão Uhum. de investir em missões, de treinar obreiros para plantar novas igrejas. Graças a Deus, a experiência que eu tenho nas igrejas que eu conheço foram boas. Claro que tem algumas que acabaram não dando tanta importância. Uhum. Eu, eu entendo que algumas igrejas acabam passando por algumas dificuldades e acabam cortando o sustento dos missionários. Às vezes, na folha de gasto, quando aperta, chega a Uhum. crise, corta o missionário, corta o salário do pastor e acaba Infelizmente. prejudicando. E como o pastor Leandro sabe, o missionário depende dessas ofertas. Como o pastor também, que ele não tem outra profissão, ele se Uhum. dedica só ao trabalho da igreja, e ele acaba sendo afetado. Um pouco do contexto aqui, a igreja que eu tenho apoiado agora, estou aqui no prédio, ela não tem essa prática, essa visão ampliada de dar suporte. Ela tem apoio a alguns missionários, mas não era um relacionamento, era enviar uma oferta, mas não ter aquele contato. Sim. E, graças a Deus, eu tenho tentado criar uma cultura de cuidado para com o missionário, trazendo desafio de novos campos, incentivando, influenciando. Então, é um processo. Eu vejo Uhum. que algumas igrejas precisam amadurecer e que o pastor é o principal responsável para ensinar Sim. esse aspecto, que missões não é opcional. Missões é mandamento, é a ordenança de Cristo, e é assim que a igreja se expandiu durante toda a história do cristianismo, e assim ela vai continuar avançando, Uhum. expandindo-se, através do envio de novos obreiros, através do apoio de igrejas que já amadureceram, já têm o seu próprio caixa, o seu próprio orçamento. Enfim, é basicamente isso. E o, o principal é que os pastores priorizem, que não Uhum. seja uma conferência anual, mas que a igreja possa sempre trazer relatórios missionários, ter contato com os missionários que estão no campo, abrir as portas para receber relatórios de missionários quando missionários estão passando pela cidade, para Uhum. o missionário apresentar um relatório sem nenhum compromisso de sustento, mas que a igreja possa considerar como um todo Sim. aquele campo, aquele projeto, entendendo as necessidades daquele missionário, o desafio que Deus o colocou. Perfeito, perfeito, pastor. O senhor tocou nesse assunto importante de cuidado com o missionário, né? Das igrejas e o próprio pastor, o líder da congregação, ter essa sensibilidade de cuidar do missionário. E eu acho que, e aí eu posso falar por mim, e a gente pode desenvolver um pouco mais. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que tanto a igreja como o missionário tem quando falamos sobre missões e plantação de igreja, o cuidado. Às vezes tem igrejas que cuidam bem do seu missionário,
Tem vezes que as igrejas não cuidam bem do seu missionário, enviam ele e deixam lá. E aí, como tu mesmo falaste, mencionou, né? Se preocupam apenas com uma ajuda financeira, mas se esquecem de todo o resto. Existe uma ajuda que eu digo que é uma ajuda integral, onde não só é investimento financeiro, mas também é investimento em treinamento, ver como é que está a família, como é que está os filhos, a esposa, como é que tem sido o trabalho. E aí eu quero entrar nessa questão de desafios, né? Além deste desafio de cuidado, de manutenção, não só na parte financeira, mas em todas as partes do ministério e da vida do missionário, quais outros desafios o senhor, por exemplo, como missionário, né, que está muito longe da sua igreja-mãe, da sua terra natal, quais os desafios que o missionário ele encontra ao ir para um campo, começar um trabalho de plantação de igreja? Então, são vários desafios. Por exemplo, aqui eu ainda estou perto do Brasil, mas quando eu estava no Timor-Leste, era muito longe, Uhum. eram dias de avião até chegar ao Brasil. Então, era bem mais desafiador nesse sentido da distância, uma cultura com a língua diferente, a dificuldade de aprender os costumes daquela Uhum. nova cultura. Então, na nossa experiência no Timor, foi bem desafiadora em todas essas questões. Tivemos a bênção de ter, além da missão Maranata, o pastor Ginoan, na época, ele era o presidente da missão e nosso pastor. E sempre tínhamos contato, mantínhamos uma boa ligação, um bom Uhum. contato. E tínhamos também da missão Avante, que é a missão parceira do missionário Davi, que estava conosco. A missão tem um pastor que a cada 15 dias eu tinha uma reunião com ele. Eu era o líder da equipe e eu tinha essa reunião para orar, para conversar sobre a família, os desafios do campo. Então, isso foi muito benéfico. Essa supervisão, além da minha igreja em Fortaleza, eu tinha também esse apoio, essa supervisão do pastor Joe, que durante os 6 anos que eu estive no Timor, eu fui muito bem assessorado, posso dizer assim, acompanhado Sim. por ele. Então, isso me ajudou muito a ter aquela questão da prestação de contas, saber que alguém está sempre pronto para me ouvir e para me encorajar. E também, quando eu tinha uma decisão muito difícil para tomar, eu recorria a eles, recorria ao pastor Ginoan, ao pastor Joe. Então, eles me orientavam nas decisões difíceis. Então, graças a Deus, eu tive esse suporte, esse apoio da igreja local e hoje continuo tendo ainda. Por exemplo, ontem mesmo tivemos a alegria de ter uma reunião com os pastores da igreja, eles marcaram e tivemos um tempo juntos, eles oraram, perguntaram como está a nossa situação aqui no campo, a família. Então, tudo isso me alegra Sim. muito. Isso mostra que eu não estou só, que eu não estou só nesse trabalho, Uhum. que eu fui enviado e estou sendo acompanhado nesse processo. E algo, comparando os dois campos, no caso do Timor-Leste, nós fomos plantar uma igreja, éramos quase pioneiros ali. Uhum. Então, não tínhamos uma igreja local para congregar, éramos o início de uma igreja. Uhum. E tínhamos reuniões em equipe, mas a falta da igreja local, apesar de ter o pastoreio do meu pastor e do irmão Joe, a necessidade de congregar com os irmãos. Isso fez muita falta. Nós sentíamos muito. Nós dávamos suporte, apoio a uma igreja na aldeia, mas não era
a igreja que nós estávamos plantando. Nós íamos lá só para servir. E graças a Deus, aqui na Ilha da Madeira, essa igreja que tem me dado bastante suporte, inclusive foi que deu a carta convite para o visto. Eu tenho visto aqui de ministro religioso. Então, a minha esposa tem congregado, tem servido, os meus filhos, o Zadok já é pré-adolescente, ele tem tido o apoio da igreja, escutado a palavra de Deus, não só através de mim, mas de um pastor, na própria língua materna, no português. O Estevão também tem tido bastante amor e apoio. Então, graças a Deus, vendo assim, né, em relação à supervisão, ao pastoreio, nesse aspecto eu tenho sido muito abençoado. Eu louvo a Deus que tem sido muito bom. Graças a nesse Deus. aspecto. Graças a Deus. E o que o senhor incentivaria? Como o senhor incentivaria aquelas igrejas que têm os seus missionários enviados, mas que não estão tão perto como, por exemplo, a sua igreja? Quem envia, a igreja enviadora, ela é responsável pelo missionário. Ela é responsável não só financeiramente, mas espiritualmente. Então, muitos missionários, eu conheci alguns que acabaram desistindo porque não tinham pastoreio, não tinham acompanhamento. Isso é uma falha, é um pecado, posso dizer assim, para com a família enviada, para com aqueles que a igreja se comprometeu enviando e acaba esquecendo. Então, é uma negligência que algumas igrejas acabam praticando. O meu conselho é que, se for enviar, se prepare para cuidar. Os missionários que são enviados, eles precisam desse cuidado. Eles precisam dessa conexão com a igreja local. Não só financeira, mas uma conexão de cuidado, de mentoria, de pastoreio, de encorajamento, orar juntos. E com as redes sociais, é muito fácil marcar uma reunião para conversar, para ter um tempo com aquele missionário e não deixar o missionário sozinho. Isso acaba afetando bastante. Normalmente o trabalho é difícil, são muitas atribuições, e quando o missionário fica sozinho, ele fica sobrecarregado, e quando ele só recebe cobrança, ele acaba desistindo do propósito dele. Sim, é isso. Felizmente. Então, muito bem, pastor. E agora eu gostaria de saber do senhor sobre como foi desenvolver o ministério no Timor-Leste e o trabalho que o senhor tem desenvolvido aí na Ilha da Madeira. Qual é a diferença que o senhor tem visto, que o senhor percebe dos dois ministérios, quando o senhor estava lá em Timor-Leste e agora em Portugal? Então, meu irmão, eu fui em 2014 com a minha família para o Timor-Leste. Eu só tinha um filho naquela altura e fomos em equipe trabalhar com outros irmãos com o objetivo de iniciar uma igreja numa cultura completamente diferente da nossa. O Timor-Leste está dentro da CPLP, que é Países de Língua Portuguesa, porém não fala português. O português foi proibido na época da guerra, então eles cresceram falando outra língua, a língua da Indonésia, dos invasores. Que a Indonésia ficou lá até hoje, tem muitos indonésios no Timor. E a língua oficial é o Tetum. Tivemos que aprender essa língua e não foi fácil, foi difícil, pelo menos 8, 10 meses para comunicar o Evangelho, para poder fazer uma pregação para crianças, foi com 10 meses, aproximadamente. Depois de muito estudo, nos matriculamos numa escola, tivemos um professor nativo, e muito estudo, muita prática, Deus nos deu essa capacidade de comunicar na língua materna, na língua do povo.
e ali nós começamos a desenvolver o ministério. Uma família da nossa equipe acabou desistindo com 6 meses. Eram 6 adultos, dois solteiros, um solteiro, uma solteira, um casal sem filhos e minha família, eu e a Thalita, com um filho só. Então eram 6 adultos e uma criança. 2 adultos desistiram e os outros foram chegando aos poucos. Então a diferença já está nesse aspecto de trabalhar em equipe. Lá nós tínhamos uma equipe e aqui nós não temos. Podemos dizer assim, não temos uma equipe como tínhamos lá, focada em plantar uma nova igreja. É uma cultura animista, a cultura timorense, voltada para a adoração dos espíritos. Eles tinham muitas práticas de adoração aos ancestrais. Domingo de manhã, literalmente, não cabia tanta gente na missa. As pessoas ficavam do lado de fora da igreja católica. Lotava a igreja católica, os bancos ficavam preenchidos, igrejas grandes, e uma multidão do lado de fora, para cumprir o dever, né? Ia cumprir a obrigação. Não ia para aprender nada, mas estava ali, do lado de fora. E à tarde eles vão para a Casa Sagrada, a Casa dos Espíritos, que eles chamam uma Lulik. E aqui já tem essa grande diferença. O povo é mais materialista, é uma cultura pós-cristã, que não está ligada muito com o sobrenatural, está ligada mais com as coisas materiais, é aqui e agora. Enquanto lá eles acreditavam em tudo, uma pedra é um deus. Um peixe pode ser considerado também como uma divindade, uma árvore. Aqui eles já desacreditam do cristianismo. Tem muitos ateus e muitos católicos não praticantes. Então, nesse aspecto, é uma grande diferença. A língua, aqui nós não tivemos que aprender, apesar das nuances. É o português da Ilha da Madeira, que é diferente um pouco do português de Portugal continental. O sotaque, algumas palavras têm um significado diferente. E nós estamos aprendendo nesse processo de entender. Já entendemos bastante. O português ele fala mais fechado. Algumas palavras têm a pronúncia diferente. E nós temos já entendido bastante o dialeto, a subcultura, podemos dizer assim, aqui da Ilha da Madeira. Em relação à parte cultural, é bem diferente. Os portugueses, os brasileiros, nós recebemos muito da cultura de Portugal e muito da cultura católica, da tradição católica, os valores. Então ainda existe um pouco disso aqui. Os mais antigos ainda têm aquele respeito, os valores. No Timor já é diferente. Esse aspecto cultural é uma cultura patriarcal no Timor, muito voltada para o homem, naquele sentido de explorar, de fato. Eles botam as mulheres para trabalhar e eles ficam em casa. É bem nesse sentido mesmo. Infelizmente, tem aquela cultura. Os mais velhos, eles tomam as decisões no sentido de os jovens não podem reclamar, tem que aceitar tudo. Não tem voz, não podem questionar. E aqui já é mais matriarcal, são as mães que cuidam. Aqui é voltado mais para as mães, que o homem ele acaba negligenciando o papel masculino e as mães é quem cuidam dos filhos. Então já tem essa problemática nesse aspecto da cultura, da autoridade. No caso aqui, a autoridade masculina é muito minada. Ainda vem aqueles outros aspectos do ataque mesmo à cultura, o cristianismo em si, os valores do cristianismo,
Então tem esse confronto de gerações. É o que eu percebo aqui na Madeira, um confronto de gerações. No Timor, nós tínhamos que trabalhar numa ONG para ter o visto. Aqui, nós já chegamos com visto. Lá, nós tivemos que tratar o visto no país. Aqui eu já vim com visto, então tem essa diferença, era muito burocrático lá no Timor. É mais fácil, hein? Então, nesse sentido, sim, por conta desse apoio da igreja na a carta convite, isso veio facilitar a nossa chegada aqui, os nossos cartões de residência, isso veio a facilitar. No Timor, era tão complicado que a cada 3 meses eu tinha que sair do país. Eu tinha que ir para a Indonésia e só podia de avião. Por um tempo era possível ir por terra. O Timor é a metade de uma ilha. Metade é Timor-Oeste da Indonésia e a outra metade é Timor-Leste, que é a ex-colônia de Portugal. E por um tempo o governo permitiu ir até a fronteira e voltar. Mas depois foi proibido. Eu tinha que pegar um avião, ir até a Indonésia, gastava e voltava via aeroporto e recebia o carimbo para mais um mês, renovava para mais 2 meses, e se o visto de trabalho não ficasse pronto, eu tinha que sair. E se o visto ficasse pronto, eu tinha que sair também para receber o visto no aeroporto. Não fazia sentido. Eu tinha que viajar muito e tive muita dificuldade em relação a isso. Conseguimos o visto de trabalho através de uma ONG. Nós prestávamos serviço para uma ONG que ficava numa aldeia, uma ONG de um missionário brasileiro. Mas depois nós começamos uma empresa, que é o Logos. Nós tivemos o apoio de um missionário que ele trabalha com missões de negócios. Então ele nos deu um treinamento e nós começamos uma empresa de cursos de inglês, português, informática e técnico. O nome da empresa é Logos. E, graças a Deus, nós tivemos muitos contatos com muitos alunos, muitos pais. O Davi, que é americano, ele continua no Timor. Ele fazia o Discovery Bible. Então, aulas de inglês, de conversação usando a Bíblia. Então, isso foi um instrumento, uma estratégia para poder alcançar os timorenses, que eles valorizam mais o inglês do que o português. Para eles, o inglês é mais importante, está perto da Austrália, pode trabalhar na Austrália, pode ir para a Irlanda, para a Inglaterra, e com português não tem muito para onde ir. Se não for trabalhar no governo, é mais difícil mudar para Portugal, tem mais dificuldades. E, graças a Deus, o Logos ele foi reconhecido por conta do valor do nosso conteúdo, do nosso ensino, e a Austrália contratou o Logos. É interessante isso. Eu fazia divulgação na TV estatal do Timor e na rádio sobre os nossos cursos. Um comandante australiano contratou o nosso curso para dar aula para os timorenses. Eles queriam capacitar os timorenses da base naval para que eles tivessem um bom treinamento. É engraçado. Eles pegaram os marinheiros timorenses e levaram para a Austrália. Só que quando chegaram lá, eles não sabiam nem onde ficava o power para ligar o computador. Eles não sabiam. Eles não entendiam nada. Não tinham o básico de informática. Então, o Logos foi contratado para dar aulas em informática para os marinheiros da base naval, os militares. Isso em 2019, antes da pandemia. E graças a Deus, 6 anos, o Logos ainda tem um contrato com a Austrália para ensinar não só informática, mas matemática também para os marinheiros. Ou seja, a Austrália tem dado treinamento, suporte para os timorenses, tanto da base militar como da base naval. E o Logos tem sido um instrumento para poder levar esse treinamento. São professores timorenses
Não é o Davi que dá aula, são professores contratados. E graças a Deus, através do Logos, eu tinha o meu visto de residência, minha família, e o Davi também. Ele continua com visto de residência, a esposa dele também, através do Logos. Então, missões e negócios, por 4 anos eu fiquei responsável pelo Logos e pelos ministérios que nós desenvolvíamos ali. E a diferença é que aqui nós não trabalhamos com negócios, missões e negócios. É outra realidade, é uma burocracia para abrir uma empresa, eu teria que ter muitos recursos para abrir uma empresa. Tudo é muito caro aqui na ilha, é uma ilha voltada para o turismo, a moeda é o euro. Então, não faz sentido abrir uma escola de línguas, já tem muitas escolas de línguas com professores ingleses dando aula, professores franceses. Então, não faz sentido. E no Timor, nós tínhamos um trabalho com crianças. Tinha o Logos, o Discovery Bible, aulas de conversação usando a Bíblia, e na nossa casa nós tínhamos um projeto com crianças. E por 3 anos nós investimos bastante nas crianças. E tínhamos essa oportunidade de servir, de ver as crianças crescendo, decorando versículos. Todo sábado na minha casa nós tínhamos esse programa. Tivemos algumas dificuldades com a proibição dos pais, alguns pais proibiam. Por ser uma cultura católica sincrética, as freiras também alertaram os pais a não enviarem os filhos à nossa casa, porque nós éramos os protestantes, iríamos tirar as crianças do catolicismo, da cultura. Enfrentamos algumas lutas nesse aspecto. Mas durante todos os anos que ficamos ali, tivemos essa bênção de ensinar as crianças, de evangelizar as crianças, e também tínhamos estudos bíblicos com adultos na nossa casa. Aqui, se eu for evangelizar uma criança, eu posso ser preso. Tem muitas leis que protegem a criança e eu preciso da autorização dos pais para poder falar com a criança. Claro, eu posso ver uma criança num parquinho e falar com ela, mas para eu ensinar a Bíblia é diferente do Brasil, é diferente do Timor. No Timor-Leste eu saía na rua chamando as crianças, tinha aquela multidão atrás, entrava no meu carro, é como no Edson Queiroz, as crianças vivem na rua. Aqui não tem criança na rua. As crianças estão em casa ou na escola. As crianças não ficam na rua. E os pais estão sempre perto. E tem uma pressão muito grande, anticristã, podemos dizer assim, anti-evangelho, que é necessário de autorização, até para falar com a criança sobre Deus, sobre religião. Então, esse aspecto é bem diferente, como nós atuávamos ali, com adultos e crianças, com jovens, e aqui eu tenho atuado mais com adultos, eu tenho focado mais em homens, tanto jovens como homens casados, desenvolvido relacionamentos, amizades, investido tempo com essas pessoas, conhecido, e assim, através do relacionamento, eu tenho evangelizado essas pessoas. Alguns acabam até se afastando de mim quando eu prego o evangelho diretamente, alguns acabam se afastando. Outros continuam com amizade, continuam dando ouvidos, mas alguns acabam se afastando. Infelizmente, tem esse aspecto muito voltado anticristão, anti-Deus. Infelizmente, a Europa tem essa... Parece que eles foram treinados pelas escolas a se afastarem o máximo das coisas espirituais. Por exemplo, quando a gente, até dentro da prisão, quando você fala de Bíblia para um preso, ele conhece as histórias. A história de Daniel, os amigos de Daniel na fornalha, a história de Noé. Aqui eles não conhecem.
os adultos não conhecem nem as histórias básicas da Bíblia. São completamente leigos para o básico. Muitos nunca escutaram o Evangelho da Graça. No Timor também, é claro, não escutaram. Muitos cresceram com o sincretismo ali da Igreja Católica, a ideia dos sacramentos, do batismo, da primeira comunhão. Aqui também ainda eles preservam essa prática da Igreja Católica. Mas Bíblia, zero. Nenhum conhecimento de Bíblia. Eles, infelizmente, foram doutrinados, foram ensinados a criar barreiras para o cristianismo bíblico, para o protestantismo. E quando é um brasileiro, ainda tem um agravante da Igreja Universal, que chegou aqui em Portugal, causou muitos problemas, muitos escândalos, processo na justiça, aí coloca tudo no mesmo saco. São todos evangélicos, protestantes, todo pastor é ladrão, todo pastor quer o nosso dinheiro. Então tem esse estigma, esse mau testemunho que algumas igrejas evangélicas, como a Universal, que é uma igreja voltada para a teologia da prosperidade, sim, passou aqui e deixou um mau testemunho. Terrível. Então, o que eu tentei resumir é algumas diferenças, e outra diferença muito impactante é na área da saúde. Como o pastor Leandro sabe, eu tenho um filho com autismo. Sim. O Estevão nasceu no Timor-Leste. E o motivo maior da minha saída do Timor foi por conta da saúde dele. Lá ele não tinha acompanhamento, lá não tinha terapeuta ocupacional, não tinha fonoaudióloga, não tinha médico especialista, neuropediatra, que é um médico especialista para uma criança que tem autismo. Então, não tinha nada disso. Nós, depois que descobrimos que ele tinha autismo, nós voltamos para o Timor, nós tentamos, tínhamos terapias em casa, a Thalita fazia terapias com ele, eu também, mas chegamos à conclusão que não dava. O Estevão precisava de apoios, de estímulos. Nós pesquisamos, lemos bastante sobre o assunto e entendemos que lá ele não ia ter o estímulo necessário. E aqui, graças a Deus, ele tem recebido suporte, ele tem sido acompanhado tanto numa escola de educação especial como numa clínica, e graças a Deus ele tem evoluído bastante, ele tem desenvolvido a parte intelectual, a parte da fala. Hoje ele tem 9 anos, ele completa 10 próximo mês. O que ele progrediu em 3 anos, ele não progrediu em 7. Quando nós moramos no Timor, ele saiu do Timor com 5 anos, ficamos 2 anos no Brasil, ele teve muito acompanhamento nas clínicas, mas ele não estava progredindo. E é interessante que os estudiosos, eles dizem que após os 9 anos, se a criança não aprendeu a falar, ele não vai falar mais. A probabilidade é muito, muito reduzida. E o Estevão começou a falar agora, com 9 anos. Que maravilha. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nesse aspecto de saúde, de acompanhamento, ele tem tido um bom suporte aqui. Ele tem progredido na parte psicológica, na parte da fala. Isso tem sido uma bênção para nós, tem deixado nossos corações aliviados. O campo do Timor, muito carente, muita necessidade. Mas aqui também, tão quanto o Timor. Sim. Tem muitas famílias destruídas, são poucos evangélicos na ilha, tem algumas igrejas neopentecostais, mas a única igreja batista, podemos dizer, saudável, é essa daqui, que tem 35 membros. O restante das igrejas são igrejas da teologia da prosperidade, tem pastoras, bispo, toda aquela teologia voltada para o homem, humanista, não voltada para Deus. Então, graças a Deus, tem sido uma bênção, tanto para a minha família,
ter o apoio dessa igreja, como nessa área do Estevão, de acompanhamento, tratamento, ele tem tido um bom apoio. Isso tem sido um alívio para a nossa família. Tem sido um alívio. Graças a Deus, pastor. Eu fico feliz em ouvir isso, né, o desenvolvimento do Estevão. Eu lembro de alguns relatórios que ainda estava em Fortaleza, a Maranata, a igreja a qual fiz parte, líamos seus relatórios. Nós líamos todo o processo e o trabalho que vocês tiveram em montar um quarto especializado para ele. Então a gente via que era bem difícil o acesso para a ajuda que ele precisava. Né? E graças a Deus que Deus abriu as portas, né? Deus deu a vocês a graça de terem hoje um acompanhamento que talvez vocês não teriam no Timor-Leste e que não daria ao Estevão o desenvolvimento que ele tem hoje. Né? E graças a Deus, falaste que ele começou a falar agora, né? No limite foi o doutor que disse que até os 9 anos os estudos não fala mais, né? Exato. Graças a Deus, no limite, né, ele começou a falar. Graças a Deus por isso. Eu quero fazer uma pergunta relacionada a essa questão do cuidado da família com a urgência da evangelização. O senhor falou um pouco sobre as suas experiências, né? E eu vou pular essa parte. E a outra pergunta é sobre a urgência do evangelismo e o cuidado integral da família do missionário. Como é que eu vou tentar trazer a pergunta para o missionário, o senhor, né? E aí a gente pode dissertar um pouco sobre a igreja enviadora, as igrejas enviadoras. Como é que ela pode equilibrar, a igreja, tanto o missionário, essa visão de, rapaz, a gente precisa... Vou dar um exemplo aqui de Timor-Leste. Nós precisamos voltar para o Timor-Leste porque o trabalho está andando, está dando certo o programa Logos, né? Fomos contratados, estamos tendo contato. Todavia, nós temos essa questão com o nosso filho, da saúde do nosso filho. Nós precisamos de um cuidado mais especializado. Como equilibrar essas duas coisas, essas duas prioridades? Tanto o missionário, entendendo que, por exemplo, no seu caso, entendendo que a saúde do seu filho precisava de um pouco mais de atenção, então eu saio do campo, vou dar atenção à minha família, e no momento certo eu retorno para o campo. Como equilibrar? Como saber o momento certo em dizer, não, eu preciso olhar para esse lado aqui, é mais importante, depois eu volto para olhar para esse lado aqui. Como a gente pode equilibrar? Como a igreja pode ajudar o missionário nesse sentido? Então, a minha decisão de sair do Timor foi muito difícil. E foi numa altura, o Estevão, ele ficou internado, teve dengue hemorrágica, e quase que foi um livramento de Deus, quase que ele morre. Eu vi crianças saindo mortas do hospital. Tinha poucos recursos, pouco tratamento, e o Estevão estava bem grave, a situação dele, a saturação baixa, e a dengue hemorrágica com outros problemas respiratórios. Enfim, muitos pastores oravam para que eu saísse, para que eu desistisse. Depois eles me disseram. E eu tive que tomar essa decisão. Alguns pastores entenderam, outros não entenderam. Foi uma decisão que eu já vinha orando há algum tempo. Sim. Mas foi a melhor decisão que eu tomei. Hoje eu entendo que foi Deus que me direcionou a tomar aquela decisão. Apesar do amor que eu tinha pelos timorenses, como o pastor mesmo mencionou, eu já estava adaptado à cultura, à língua, e o Logos com esse contrato, pessoas se convertendo, nós tínhamos estudos, a igreja nascendo ali na nossa casa, e chegou a pandemia, os estudos pararam, as reuniões pessoais foram proibidas pelo governo, mas eu continuei mantendo contato com os irmãos, encontrando os irmãos, encorajando, fazendo discipulado, e de repente tivemos que deixar o campo.
eu entendi que eu posso ser missionário em qualquer campo, que o chamado não é um chamado para um lugar específico, mas para um serviço, para servir a Deus. E esse entendimento, essa compreensão tem sido uma realidade agora. Eu estou servindo aqui na Ilha da Madeira, tão carente como o Timor-Leste. E eu me sinto que Deus tem me usado aqui, tanto para servir na igreja, como para levar o evangelho para as pessoas que estão perdidas, que nunca ouviram o evangelho, que estão em trevas. Foi uma decisão. Eu tive alguns embates com alguns pastores que disseram: fique mais tempo, espere até encontrar uma pessoa para te substituir. Então, a minha família é prioridade, meu filho, ele está nessa situação, e é isso. Eu comecei a orar por um novo campo, e um campo que tivesse tratamento para o Estevão. Perfeito. Exatamente aqui foi que Deus nos dirigiu, ainda lá no Timor. Eu pesquisei sobre a Ilha dos Açores. Antes eu pensei em Cabo Verde, era trocar 6 por meia dúzia. Sim. Pensei na Gâmbia, pensei em outros missionários que a Missão Maranata tem, outros campos que a Missão Maranata tem missionários amigos que têm a mesma visão teológica, têm o mesmo propósito, plantar igrejas. Então, eu pensei nesses campos, só que eu ia enfrentar a mesma luta, com acompanhamento, com terapias para o Estevão. E a Ilha da Madeira, eu vim pesquisando, encontrei no YouTube a pregação da Igreja Batista do Funchal. Até hoje, a pregação é gravada, é colocada no YouTube, quase todos os domingos, e eu comecei a ouvir o pastor José Carlos. E eu, acompanhando as pregações, eu vi que ele tem uma visão teologicamente saudável, uma visão bíblica, uma interpretação boa das Escrituras, e eu comecei a orar por essa igreja. E isso ainda no Timor-Leste. Eu ainda estava lá, e comecei a orar por esse campo, e fiz contato com o irmão dessa igreja, e me colocou em contato com o pastor José Carlos, e Deus foi abrindo as portas, foi caminhando, a igreja fez a carta convite. Então eu entendo que foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão dirigida por Deus, que hoje eu estou em paz, com a minha família, a gente está servindo nesse campo, e eu não estou negligenciando a saúde do meu filho. Foi isso que me pesou mais, a questão da família. A Thalita também estava sofrendo muito, estava sendo pesado para ela, ver a situação do Estevão, muitas internações, doenças, e ele não estava progredindo. Era difícil. Fora outros aspectos da própria cultura, que ela já estava adaptada, mas vários fatores vieram a contribuir. Sim. Então, Deus me deu graça para tomar essa decisão e prosseguir nesse alvo. E a igreja local, os pastores entenderam a situação, oraram comigo, me enviaram para fazer uma visita de campo, mandaram o pastor Geraldo, a dona Linda, vieram comigo para conhecer aqui a igreja, para ouvir do pastor José Carlos, para entender se de fato a ilha precisava, se tinham várias igrejas na ilha, como estava a situação espiritualmente falando, e chegamos à conclusão que de fato a ilha precisa. Precisa de mais igrejas, precisa de mais missionários. É um campo muito desafiador, que demanda tempo. Eu gosto de pensar que a Ilha da Madeira é uma maratona. Leva tempo. O missionário que plantou essa igreja, o missionário americano, ele ficou na ilha 39 anos. 39 anos. Ele se aposentou em 2016 e o pastor Zé Carlos assumiu a igreja como pastor português, pastor local. Então, é isso, meu irmão. Hoje, eu me sinto diante de Deus em paz, que foi uma decisão acertada, para a glória de Deus,
as igrejas entenderam, algumas igrejas pararam de nos apoiar temporariamente após a nossa saída do Timor. Elas apoiavam o projeto Timor e, graças a Deus, algumas voltaram a nos apoiar aqui na Ilha da Madeira. Sim, perfeito. E aí, é interessante essa colocação sua, pastor, vai até fazer essa pergunta, se caso o senhor não tocasse nela, mas teve igrejas que, o senhor disse que teve, mas teve igrejas que pararam total com o seu sustento e nunca mais voltaram. Teve alguma igreja que se desligou, se desvinculou do seu ministério porque achavam que era melhor o senhor ficar no Timor do que ir para um outro canto, talvez um pouco mais estruturado. Como é que ficou a sua relação com as igrejas que talvez terminaram a parceria com vocês? Algumas igrejas, elas acabam nos apoiando por tempo indeterminado, não tem um prazo. Tem igrejas que é anual. A igreja faz o orçamento anual e coloca ali aquela oferta para o missionário para 2025. Então, algumas dessas igrejas pararam temporariamente. Eu lembro pelo menos 3 igrejas, e dessas 3, duas não voltaram, 2 decidiram não apoiar mais o novo projeto. É o que eu consigo lembrar aqui rapidamente. Sim. Mas, enfim, tivemos essa dificuldade em explicar para as igrejas que nós não estávamos deixando o ministério, mas sim mudança de campo por conta dessa necessidade da família. E já entra nessa questão da urgência da evangelização, do cuidado da família. Eu tento me colocar como pastor da família. Deus me confiou a minha família, é o meu ministério, posso dizer que é o meu primeiro ministério, cuidar da minha esposa, dos meus filhos, e se eu perder minha família, eu vou perder o ministério. Sim. Então, eu preciso ter tempo com a minha esposa, com meus filhos, ensinando a palavra, pastoreando e tendo tempo em família, como um dia na semana, temos um dia da família que saímos para passear, para ter um tempo juntos, de lazer. Tentamos tirar férias anuais, tentamos tirar 20 dias, 15 dias, parar as atividades, ter um tempo de férias em família. Eu vejo a importância disso para poder manter a família em harmonia e não ser um grande peso, não tornar o ministério um peso para a família, mas que seja algo que a família possa fazer junto, possa trabalhar em parceria, em conjunto. Perfeito, perfeito. Muito bem, pastor. Agora, caminhando para o final do nosso papo, eu queria que o senhor trouxesse algum tipo de encorajamento para irmãos e igrejas que estão pensando em investir em missões, em plantação de igreja, em envio de missionário. Alguma palavra de ânimo e de encorajamento para que esses irmãos e igrejas elas entendam a importância de continuar, né, fazendo aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer e de fazer discípulos de todas as nações. E a urgência, existe uma urgência, eu entendo que existe uma urgência na questão de evangelismo dos povos e das pessoas que ainda não conhecem Jesus, e eu creio que o estabelecimento de novas igrejas é como se fosse o perpetuamento do evangelismo nesses locais, né? Se for fazer um evangelismo de impacto e sem deixar ninguém, né, eu acho que o trabalho ele fica defeituoso, na minha visão. Porque não vai ter ninguém para cuidar das pessoas que porventura crerem em Jesus. Então, novas igrejas significa que o avanço está avançando naquela região. Então, um encorajamento, uma reflexão sua sobre essa questão. Quem envia o missionário, quem tem a autoridade é a igreja local. Então, a igreja local, ela é
a responsável para enviar aqueles que Deus tem chamado. E o que nós temos visto em algumas igrejas é a terceirização dessa responsabilidade. Passa para a missão, deixa na responsabilidade da missão, e a igreja não assume essa responsabilidade que é para ela. De acordo com Atos capítulo 13, a igreja, ela ora, ela envia Paulo e Barnabé para plantar novas igrejas. Então, a igreja precisa entender que ela é a agência, ela é a principal agência para identificar os vocacionados, encorajá-los e enviá-los ao campo. E esse envio requer também a supervisão, o pastoreio, o encorajamento, o acompanhamento desses novos projetos. E, infelizmente, muitas igrejas acabam negligenciando esse aspecto. O meu encorajamento é que a igreja se volte para a palavra, que a igreja possa entender que ela é a responsável e que ela é um organismo vivo que precisa se multiplicar, ela precisa reproduzir, ela não pode focar em si, nas programações. Claro que é importante retiro, eventos de casais, encontro de jovens, mas a igreja não é só isso. A missão da igreja é levar o evangelho. A responsabilidade da igreja é compartilhar as boas novas de Cristo aos de perto e aos de longe. Então, ela precisa estar envolvida, entender que o papel dela não se limita à igreja local apenas, mas além. E também não cair no erro do social, do evangelismo social, achar que por ajudar numa comunidade, por fazer um trabalho social, isso é evangelismo. Não é. O evangelismo é a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Quem Jesus é, o que ele fez, sua morte, sua ressurreição, o chamado ao arrependimento. Então a igreja precisa entender o papel dela aqui nesse mundo, a responsabilidade de dar continuidade, como o irmão falou, perpetuar essa obra. Eu digo aqui para os meus alunos de missões, se Jesus tivesse confiado a nós o avanço da igreja, será que a igreja duraria 2000 anos? Será que ela teria avançado? Será que ela teria expandido para outros países se nós fôssemos os apóstolos naquela altura? Então, fica a reflexão. Cristo confiou a nós. Ele colocou em nossas mãos a responsabilidade de dar continuidade ao que ele começou, de dar continuidade à pregação, à plantação de novas igrejas. Perfeito, pastor, perfeito. Eu gostaria de agradecer o senhor pelo tempo que o senhor investiu aqui, por ter nos abençoado, por ter trazido o seu testemunho, as suas experiências de ministério. Queria eu ter um pouco mais de tempo, mas Deus, aprove a Deus nos dar esse tempo aqui para compartilhar a experiência, para ouvirmos sobre o seu ministério, de como tem ido. E o meu desejo é que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família, o desenvolvimento do Estevão, do Zadok, né? Guarde a saúde da Thalita, do senhor, e que o reino continue avançando aí na Ilha da Madeira e para o restante de Portugal, né? E o meu desejo é que Deus abençoe e continue abençoando as pessoas que estão ao redor do Senhor, através do seu ministério, da sua vida, do evangelho que o Senhor tem trazido para eles. Amém. Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar o que Deus tem feito em minha vida e aqui na Ilha da Madeira também. Conto com as orações dos irmãos. É um trabalho difícil, desafiador, requer muita paciência e perseverança. E somente Deus pode nos manter Amém. Firmes nesse propósito de plantar uma nova igreja. Amém, amém. Quem sabe você que está nos assistindo e tenha desejo aí de ser missionário, de ser um plantador de igreja, fale com o pastor Ronaldo. Quem sabe Deus
lhe encoraje, tu vai lá trabalhar com ele para plantar uma nova igreja lá na ilha e ajudar na expansão do reino lá. Então, o meu desejo é que você seja encorajado e que a igreja que está assistindo o nosso tempo de conversa seja edificada com esse tempo de bate-papo. Então, pastor Ronaldo, obrigado, um forte abraço, Deus abençoe o senhor e o seu ministério. Amém, muito obrigado, meu irmão, que Deus abençoe sua vida e seu ministério também. Amém, um forte abraço. Abraço, pastor.